É isso aí, meu povo, e aqui começamos com a palavra de Deus e eu quero falar para a gente sair do caos e ir para o cosmos. Sabe o que é isso? Caos significa bagunça e cosmos significa ordem. E nós temos que fazer isso com a nossa própria vida. Sair do caos e para o cosmos. Sabe a condição de cosméticos? É colocar ordem no caos. Mas para as meninas não se sentirem aí tão chateadas por isso, né? Cosmético quer dizer realçar ainda aquilo que estava mais lindo. Não é verdade, meninas? Então, nós vamos aqui ler o texto aqui da palavra de Deus que diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Um texto desafiador, porque eu penso algumas coisas aqui nesse sentido de sempre nós vamos ter o que fazer para mudar a nossa sorte. E tem coisas que vão vir por ordens de Deus e existirão outras também que dependem exclusivamente de nós. Aqui o rei Ezequias recebeu uma sentença de morte. Aqui ele tinha recebido aí a pena de morte, não é verdade? Então, nós temos que pensar que, baseado no verso 3, ele fez uma oração dizendo: lembra-te, peço-te, ou seja, uma oração que ele foi direto à fonte. Qual é o sentido que o caos se instala na nossa vida? É que muitas vezes nós não recorremos às pessoas certas. Nós hoje lançamos mão do Facebook, já queremos compartilhar no WhatsApp, já queremos ali mandar um áudio para alguém para fazer os nossos lamentos, as nossas lamúrias e etc. E isso tudo é muito ruim para que o caos não se conduza ao cosmos, à ordem, ao jeito ali das coisas. Aqui, o nosso querido Ezequias, este rei, que ele nos ensina também algumas coisas de que nós não podemos nos acostumar com as coisas erradas. Não podemos, de forma alguma. E ele também nos ensina que nós merecemos aquilo que toleramos. Esse homem ele adoeceu de uma doença mortal. Qual teria sido, ou qual poderia ter sido a reação dele? Buscar as ajudas corretas, ali não deixar com que essa doença se instalasse, pensar no reino de Deus como um todo? Sim, poderia. Mas olha, a primeira coisa que ele teve que colocar aqui diante de Deus, e era isso que dava o embasamento dele para ele alcançar as bênçãos, é o quê? A vida espiritual. Ele colocou aqui diante de Deus: olha, lembra-te, eu andei diante do Senhor com fidelidade. Ele lembrou o Senhor, mais do que lembrar o Senhor, porque Deus nisso não esqueceria, mas ele pediu para Deus considerar esse estado da vida dele de fidelidade. Às vezes nós temos que pensar que o fruto de um passado, ele vai se manifestar de uma forma ou de outra ali no seu devido tempo. Muitas pessoas tomam decisões que lá na frente se arrependem amargamente. Pessoas que pensam assim: olha, eu quero tudo para mim hoje, não aceitam, e você pede alguma coisa para ela, ela diz não, 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 mas um futuro chega onde a pessoa pode precisar e ela vai receber talvez um não por vingança, mas talvez por ordem natural, e não vai saber lidar com aquilo.
A vida espiritual de Ezequias, ela foi muito bem traçada porque ele disse, olha, eu andei diante de ti com fidelidade. Ele tinha o que apresentar para o Senhor, ele tinha o que apresentar ali diante de Deus. Então, por isso que nós precisamos colocar e manter sempre a nossa vida espiritual no cosmos, na ordem, e tirá-la do caos. Por isso que a fé cristã evangélica é a única expressão religiosa no mundo que nós viemos a ela por uma experiência. Não existe adesão. Olha, o filho do Serginho é crente porque ele é crente. Não, o João Pedro precisa passar, sim, por uma experiência. Ana Clara, da mesma forma. Então, nós precisamos ter essa experiência e colocar a nossa vida espiritual em ordem. Algo que nós precisamos também estabelecer aqui para tirar a nossa vida do caos e rumá-la ao cosmos é exatamente aqui, relacionamentos. Olha só, é o relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Aqui, Ezequias, ele lembrou bem ao Senhor, olha, o senhor sabe, o senhor foi testemunha, o senhor sabe que eu andei com inteireza de coração. Talvez não era aquela pessoa que queria passar por cima de todos, por cima de tudo, a qualquer preço. Vimos hoje pessoas que ali passam por cima, desmerecem as pessoas, não consideram as outras pessoas ali como amigos, não, desconsideram as pessoas como irmãos da fé, mas depois vem todo de mansinho na hora que alguma coisa muda ou na hora que o calo aperta. Aqui, Ezequias, ele não falou isso para o Senhor só porque o calo apertou, porque de fato ele tinha essa argumentação para apresentar diante do Senhor, que ele andou em inteireza de coração. Ter um coração inteiro quer significar, ou significa, não ter um coração fingido, não ter um coração ali com divisões, significa inteiro, ou seja, é sempre o bom caráter a ser levado em consideração. Agora, algo também que nós aprendemos com esse texto é que Ezequias, ao reclamar as suas bênçãos de Deus, ele mostrou também para Deus, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Nós sabemos que a nossa comunicação diante das pessoas, relacionamentos conjugais, familiares, a maior parte dela, na sua eficácia, se dá pelas ações, gestos e atitudes. Comunicação significa ação para tornar comum. Ou seja, aqui Ezequias, ele tinha essas ações e tornou ali uma questão comum a Deus. Tanto é que isso também tocou o coração do Senhor, a ponto de mudar a sorte dele, em sará-lo em 3 dias e em dando-lhe ainda mais 15 anos, a ponto dele poder ter gerado um sucessor, que ele não tinha feito, assim para ele poder entender e ver os milagres de Deus ali livrando do rei da Síria. Tudo isso, porque ele já estava sitiado, já estava numa situação lastimável, já estava ali numa situação calamitosa. Então, ele precisou apresentar-se diante de Deus também com as suas ações. Hoje, quais são as obras aí das suas mãos? Quais são as ações pelas quais você está sendo conhecido? Você está sendo conhecido como aquele crente, aquele cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Aquele cristão relativista, não é bem assim. Aquele cristão frio. Saiba que nós precisamos ser também conhecidos pelas nossas boas obras. São os frutos que nós vamos dar a respeito daquilo que Deus já investiu em nós. Fechado? Então, para sair do caos e ir para o cosmos, sair da bagunça e ir para a ordem, você precisa alinhar sua vida espiritual, seus ressentimentos e relacionamentos e, claro, também as suas atitudes. Amém? Então, receba essa palavra de bênçãos e eu quero orar também por você. Deus querido, obrigado porque nessa manhã a gente ainda tem esse privilégio do ar para respirar, do poder ainda de fazer algumas coisas, realizar algumas coisas e mais ainda, Deus, o Senhor nos dá o privilégio de servirmos o Senhor com integridade, com inteireza de coração e o Senhor nos ensina mais ainda como fazê-lo para que isso nos aproxime mais do Senhor. Queremos ter, ó Deus, experiências contigo,
experiências extraordinárias como estas. Mas, ó Deus, queremos também dar satisfação, ó Deus, do que fizemos com as muitas experiências que nós também já tivemos o privilégio de receber do Senhor. Queremos te dar a honra, ó Deus, em todo o tempo. Queremos, ó Deus, fazer com que os relacionamentos eles cresçam e amadureçam. Assim também, ó Deus, com que o testemunho do Senhor seja efetivo naquilo que a gente faz e como a gente faz. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o tempo em família, para que saibamos, ó Deus, produzir, ó Deus, esses relacionamentos gostosos, os vínculos, ó Deus, afetivos e sempre muito fortes. Que o Senhor nos dê o privilégio, ó Deus, de estabelecermos esses relacionamentos com o Senhor, buscando a nossa devocional, buscando o nosso canto de oração, ainda que, ó Deus, as nossas orações sejam eloquentes, mas silenciosas, mas menos pelas palavras e às vezes mais pelas lágrimas. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, e o Senhor nos dê uma oportunidade de ter um coração igualzinho do Senhor. Abençoa, Deus, a família que nos assiste, com restauração, restituição, com prosperidade. Abençoa, Deus, também o nosso país. Abençoa, Deus, o nosso lindo Brasil. E, claro, abençoa também a nossa Rede Super de televisão. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.